mente aberta, porque o nosso podcast tá no ar. E aí, sócia? E aí, sócia? Como você está hoje? Hoje tô menos tensa. Passou? Tá de boa? Passou a tensão do primeiro episódio. Acho Ótimo, que então. uns 20 episódios a gente fica mais tranquilo. Acho que não precisa ir Acho tanto. que não, né? Espero que não. Bom, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, vamos agradecer nossos parceiros, Equidiz e de Ampere, que fez todo o nosso marketing digital, faz até hoje, fez a nossa identidade visual, tá cuidando social media, tudo pra nós. Quem precisar de uma arte bacana, chama os meninos lá, que eles são demais. Chama os piá. Chama os piá. Também agradecemos a Arautek, construções eficientes também de Ampere. A Arautek atende toda a região. Em breve também estará em São Lourenço do Oeste. Precisando de um projeto convencional ou no sistema Woodframe, chama a Arautek, a Gabi e o André, que eles vão passar um orçamento para vocês. Acho que vamos fazer um agradecimento à galera hoje a que gente doou também essas xícaras pra nós. Recebemos as xícaras lá das meninas, da Susan e da Nai, da New Art, Comunicações Visuais de Coronel. Agradecemos, meninas, ficaram lindas. Maravilhosas. Deus pague vocês, porque a gente não tem condição nenhuma, né? Não. A gente não vai poder dessa Não vez. tá podendo. Obrigada, meninas. Bom, vamos ao que interessa, então. Estamos aqui com a Sil. Sil, Perita como você criminal. está? Boa tarde, meninas. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda. Quero agradecer imensamente o convite. Me sinto muito honrada. Fiquei emocionada quando recebi o convite de vocês Imagina. para participar. E agora, né, no início, sendo a segunda participação, então a emoção fica maior ainda. Que bom que você está feliz. Vamos lá, então? Você lá. conta um pouquinho da sua história, como que você começou nesse ramo da perícia, da onde você veio, o que te levou a inserir nesse ramo. Conta um pouquinho para nós. Então, eu sou perita criminal já há 17 anos, há mais de 17 anos, né? Eu sou de Xanxerê, sou natural de Xanxerê, né? Na época que eu fiz o concurso, eu estava advogando. Eu me formei em Direito em 99, advoguei por alguns anos, e aí surgiu esse concurso, na época era da Polícia Civil, né? Não existia a Polícia Científica, né? Como hoje tem autônomo. Era um concurso da Polícia Civil, concurso de 2002, tinha uma vaga para perito criminalístico, que chamava na época, o cargo chamava perito criminalístico, para Xanxerê. E eu tenho uma irmã que é agente de polícia, né? E ela me disse, olha, vai abrir uma vaga e tal. E eu, na época, eu pensava em fazer o concurso para delegado, formada em Direito, né? Não atuava na área criminal, não gostava. Não gostava. Pois é, como são as coisas, né? E a minha ideia era fazer um concurso para Direito. E a minha irmã falou, não, faz para perito é melhor, né? E foi me convencendo, e aí eu fui tentando ver o que era a função do perito. Na época não é como hoje, não tinha essa visibilidade, né? Não existia o CSI, não existiam as séries, então ninguém sabia muito bem o que um perito fazia. E aí eu, né, me informei e acabei fazendo a inscrição para essa vaga. E o meu concurso, assim, ele foi um filme, né? Ele daria um episódio só do... Uma só série do na meu Netflix. concurso, tá? Então, eu fiz o concurso, fui aprovada. Isso em Isso em 2002. 2002. Final de 2001, comecinho de 2002. Mas o meu concurso, ele teve muitos entraves, assim. Foram muitas ações judiciais, muitos recursos. E, para vocês terem uma ideia, a prova física, o TAF dele foi cancelado, né? Ficou valendo só a primeira e a segunda etapa ali, que era a prova escrita e o psicotécnico. E o TAF acabou sendo cancelado em razão dos recursos. Então, foi um concurso que demorou muito para desenrolar. E eu até já tinha desistido, achei que não tinha mais. Eu tinha partido para outros concursos, já estava estudando para outros concursos. E na época que saiu, então, a decisão que eles acabaram chamando, vocês pensem, isso em 2002... Não tinha internet, assim como tem hoje, né? Sim. Eu tinha internet no escritório, onde eu trabalhava, mas era aquela coisa ali da internet de escada, que tu só usava para olhar os processos ali, já desconectava para não gastar muito. Então, assim, o dia que saiu o resultado do concurso foi muito engraçado. Foi no sábado de manhã, eu estava dormindo, a minha mãe chegou no quarto e falou, olha, a vizinha, né? Uma vizinha ali ouviu teu nome na rádio. Eu falei, ué? Ela falou, sim, então chamando que você passou no concurso da Polícia Civil. Eu falei, ai, meu Deus, né? Esse concurso já acabou, já passou, né? Pensei comigo, o que será que a mulher ouviu? Sim. Aí, assim, até meio irritada, saí da cama meio irritada. Falei, imagina, né? Esse concurso. Não, liga lá, liga na rádio. Liguei na rádio. Totalmente descrente. Totalmente descrente.
E aí falei com o locutor, olha, né, perguntei, você acabou de divulgar uma lista? Ele, sim, aprovados da Polícia Civil de Santa Catarina e tal, aqui para Xanxerê, vagas para Xanxerê. Aí eu perguntei, né, eu falei o meu nome e tal, dele, sim, tá aqui, inclusive é a única aqui, perita criminalística, tal, teu nome aqui. Eu, meu Deus, né, aí pensei, não pode, né, pra ser pegadinha tá muito, envolvendo muitas pessoas. Aí fui pra casa de uma amiga minha que tinha internet na época, e ela entrou... Rica. Entramos na internet, ficamos esperando horas aquilo carregar, o site carregar. Site da Cadepol na época, né? Eu lembro que a gente consultou por lá e realmente estava. Após todos os julgamentos de todos os recursos e tal, o concurso, o resultado final do concurso. Mas assim, ó, eu tinha feito a última prova em março e isso foi em agosto. Então, assim, não tinha expectativa nenhuma. Imagina, né? Aí apareceu ali, não, e tal dia, tipo, 10 dias depois, tinha que estar lá fazer a matrícula e ir pra academia. E em Florianópolis. Em Florianópolis. E eu com tudo, com um escritório de advocacia montado, com clientes, então tinha que desenrolar tudo isso ali meio na hora, né? Enfim, que fui. Fiz academia. Nossa academia durou 45 dias aproximadamente. A gente tinha aula de manhã, de tarde, de noite, né? Foi diretão, assim, porque o tempo foi muito curto. E a minha formatura da academia foi no dia 21 de dezembro de 2002, aliás, 2002, E nessa época houve uma troca de governo. Houve eleições e houve uma troca de governo, inclusive de partido. E em razão disso também acabou atrasando as nomeações, né? E hoje em dia também, assim, às vezes tu faz o concurso de 2017, ali o último concurso para perito também, o pessoal foi chamado em 2019, então tem sempre esse lapso maior. E nisso a gente ficou na expectativa de ser chamado, mas não havia um período, assim, um prazo, né? Você ligava para lá, era tudo por telefone, então, né? Tu ligava, não, dia 15 sai, dia 30 sai. E em razão disso, aí eu acabei fechando o escritório, passando os clientes para os outros colegas, então eu estava sem emprego, estava sem trabalho, né? E foi assim. Aí quando deu 6 meses, eu falei, não, vou ter que arrumar alguma coisa para fazer, porque eu tô vendo que a coisa vai longe. Mas eu nunca perdi a esperança, assim. Às vezes tu falava com o pessoal, dizia, né, esse concurso aí já foi, não vão chamar, não sei, não vai chamar. E eu fui, aí voltei a trabalhar como advogada de funcionária, daí num outro escritório, né? Fiquei mais 1 ano e meio lá, até que um abençoado dia saiu, tal, do sonhado nome no Diário Oficial, com a posse e nomeação. Nossa. Já na primeira turma. Na primeira turma. E isso foi... E aí eu tomei... Na época, assim, a gente fazia academia antes, né? Como eu expliquei. Eu fui e fiz academia depois que saía a tua posse, né? Tu era chamada para fazer academia, era uma etapa do concurso ainda. Sim. Sim, então não era garantia que eles iam te chamar. Sim. Tinha mais essa ainda, né? Mas, enfim, que no dia 5 de janeiro de 2005, então, eu tomei posse, fui para Florianópolis, tomei posse do cargo e voltei. E no dia seguinte me apresentei em Chapecó. Comecei a trabalhar em Chapecó. Porque não escolhi a lotação na época? Então, eu fiz o concurso para Xanxerê. Só que na época, em razão dessa transição, a gente não sabia porque a gente estava de fora, né? Mas já havia todo esse trabalho para se criar o IGP autônomo, que era o Instituto Geral de Perícias. Saía a Polícia Científica, na época chamava Polícia Técnico-Científica. Que era um departamento dentro da Civil. Era DPTC, Para sair da Polícia Civil e se tornar autônomo. Então, quando nós chegamos ali, no meio do... Tanto que a lei que criou o IGP é do dia 30 de janeiro. Eu tomei posse no dia 5. Então, a gente chegou no meio. Nossa. Nós fomos chamados, chegamos em Florianópolis para nos apresentar e haviam, assim, 3 opções de lotação. Né? Para todo mundo que estava lá, assim, as opções são Florianópolis, Joinville ou Chapecó. E eu, né, não tinha nem como pensar. Falei, não, eu sou Mas na época você morava em Xanxerê? Xanxerê. Então. E aí, né, vim com a lotação para Chapecó. Enfim, que comecei a trabalhar em Chapecó, então isso em 2005. E lá encontrei pessoas maravilhosas que me ajudaram demais. Porque, assim, apesar de a academia ter sido só 45 dias, né? O básico ali, uma noção do básico você tem, mas o teu dia a dia... E depois ficar 2 anos fora, né? Por mais que tentava estudar, tentava lembrar de algumas coisas, mas se você não tá na função ali, isso é normal, né? Sim. Enfim, que encontrei pessoas maravilhosas lá que me ajudaram, me ensinaram muito. A perita Marli, que já estava há alguns anos lá, né? Foi uma professora, assim, nossa, me ajudou muito. E a gente foi indo. Encarando os desafios, né? E ficou quanto tempo em Chapecó? Eu fiquei 3 anos e meio em Chapecó. 3 anos e meio. Aí depois eu fui pra Xanxerê. Mas se adaptou desde o começo ou teve algum momento que tu achou
desafiadora, assim? Então, desafios eram todos os dias, né? Porque eu era uma pessoa que eu não, né? As pessoas me perguntavam, tu era acostumada a lidar com a morte, lidar com essa... Eu falei, não, né? A gente não gostava muito nem de ir em velório. Assim, nunca nem pensou, Perita, antes disso? Nunca. Eu sempre falava que a última faculdade que eu fazia ia ser medicina, para não ter que, né? E na tua primeira experiência... O mundo dá voltas, né, Perita? Então, aí assim, lá nós fazíamos plantão, né? O primeiro plantão, essa perita ficou comigo, né? Fez o plantão comigo e não deu nada, deu um dano, um veículo, assim, não deu nada. No segundo, eu lembro que era umas 4 horas da manhã, era plantão, a gente ficava o tempo todo na delegacia, né? Na central de polícia lá em Chapecó. Lembro que veio o comissário que estava de plantão, olha, deu um local, tal, um incêndio com vítima fatal. Daí... Eu tinha comentado, de noite nós estávamos conversando, Esse era o teu primeiro, então, com morte. Primeiro com morte. Eu falei, eles perguntando, tu tem alguma, né, alguma coisa alguma dúvida, alguma coisa. Eu falei, olha, eu acho que um local difícil de atender, que deve ser um dos piores, deve ser vítima de incêndio, porque é complicado, né? Primeiro local, incêndio. E era num bairro bem retirado, assim, em Chapecó, bem... 4 horas da manhã, eu nunca vou esquecer, porque por ser o primeiro também, né? Marca por ser o primeiro. Mas pelas peculiaridades do local também, né? Era uma casa bem pequenininha, em madeira, então aquilo carbonizou, queimou tudo. Nossa. Então a vítima estava lá, carbonizada. Estava bombeiro ainda, né? Terminando o trabalho deles ali. E eu lembro que eu cheguei e olhei para aquilo tudo, assim... O que eu faço? Falei, agora é contigo, O que você sentiu na hora, Sil? Eu não sei, assim, foi um misto. Sabe definir? Correndo, ninguém vai nem perceber. Porque eu acho que continua sendo, né, Perita? O local de incêndio é um dos locais mais difíceis, porque é onde não fica vestígios visíveis, né? Inclusive, o local de incêndio por si só, ele já é um dos mais complexos. Então, com vítima fatal, ele te leva... É verdade. Né? E é muito comprometedor também, né? Tu afirmar que a pessoa morreu por... Exatamente. Né? Não tem como tu abrir a boca. Lá no local mesmo, na verdade, em todo local é assim. O perito ele tem que tentar falar o mínimo possível, né? Porque tu vai ter que analisar e avaliar todos os vestígios, os indícios do que tu viu ali no local. Às vezes tu imagina... Exato. Às vezes o que tu tá vendo na hora não foi. Tu imagina que é uma coisa e é outra, né? Eu tenho uma experiência sobre isso agora que a Perita falou. Nós fomos num local também. Na época era eu e o Matheus só. E no local a gente falou, era um cadáver em decomposição, né? Já tava quase ossada. E... Na hora, assim, eu falei pra ele que eu tinha visto um orifício bem compatível com um projétil, né? De arma de fogo. Mas foi algo, assim, nosso, assim, do momento, assim, olha, parece, né, tal. Pronto. Quando eu cheguei em casa, nesse deslocamento, depois do banho, o Matheus já me mandou a reportagem. Perícia afirma que o corpo encontrado havia um projétil. Nem tinha sido. Tu comentou, na verdade, lá e ele... Comentei, só que alguém do local, dos presentes no local, acabou divulgando para a imprensa. Só que esse exame minucioso, principalmente em carbonização e em decomposição, somente a necrópsia pode afirmar alguma coisa. Sim. Entende? Nós fizemos um exame preliminar, mas a parte interna do corpo é só a necrópsia. Aí eu cheguei em casa, o Matheus já me mandou a reportagem que perícia afirma que cadáver encontrado... gente, é bem complicado, bem né? complicado. Porque, então, assim, depois disso eu aprendi nunca mais abrir a boca num local. Porque sempre vai ter alguém ali que tu não viu, vai ter alguém próximo, então tu tem que ter muito Às vezes cuidado alguém, tipo um jornalista, alguma coisa que já tá ali pra... Até porque é um exame, né? A gente só faz o perinecroscópico, né? Que é o exame externo do cadáver. Agora, quem pode afirmar alguma coisa é o médico legista, né? Exatamente. Então, e nesse primeiro local, né? Então, tava lá a vítima e eu fiz o que eu consegui fazer durante a noite, porque o local de incêndio já é terrível para fazer. Imagina a noite, né? Imagina a noite. Voltei de manhã pro local. E uma coisa que eu lembro muito, assim, que atrás de um fogão, aí, né, você começa daí a fazer a análise de tudo que sobrou ali, né, para tentar... Na verdade, o nosso objetivo é tentar identificar onde foi o foco inicial e o que causou, né, o agente ignitor, que a gente chama. Fui fazer né, olhei, assim, atrás do fogão, tinha parecia uma parte, assim, de uma perna, né. Meu uma Jesus. coxa, assim, né, desse tamanho. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso chamar o auxiliar de necrópsia. Na época era técnico em necrópsia que a gente chamava. De volta aqui para buscar, ficou uma parte da vítima aqui, né? Sim. Nossa, assim, eu apavorada e tal. E a gente que estava comigo de polícia também olhou, meu Deus, é verdade, uma perna e tal. Quando ainda bem, que antes de eu pegar o telefone para ligar, tinha um vizinho da casa do lado que estava ali, né? Como eu falei, sempre tem alguém perto. Sempre tem um vizinho.
Ele falou, olha, dona, esse aí era o cachorrinho dele que não Ai, conseguia que sair. Deus dó. do céu, que pecado. Sim, gente, Não, que que a dó, pessoa, né? Que dó. Mas, enfim, na minha inexperiência, né, por ser um local que eu nunca tinha Sim. visto, que nunca tinha trabalhado a primeira vez, então aquilo pra mim era uma parte do, né, pra ver. É, como até porque cozinhar. a carbonização acaba ficando só Sim, fica tudo da mesma cor, é tudo É, cinza e preto ali. tipo tudo, um né? Tem carvão, como né? saber, né? Exatamente. Então, esse foi o primeiro. E aí, assim, na hora de fazer o laudo também, nossa, Já começou bem. procurei ajuda com tudo quanto foi colega mais antigo, né? Na época, não era como hoje, não existia o WhatsApp, não tem essa facilidade de você chamar as pessoas. Então, a gente mandava e-mail com as fotos que demoravam horas para ir, né? Aí o teu colega lá do outro lado do estado olhava aquilo, te dizia... E já não era foto digital. Já não, então tudo é assim, nesse local já foi foto digital. Ah, já era. Aquelas umas máquinas gigantes, assim, que a gente colocava um disquete e a capacidade eram 10 fotos, né, por disquete. Fez tudo. Meu Deus. Não sei, né? Eu tenho uma vaga lembrança. Sozinha, né, disso. Perita? Sozinha, né? Porque não Sim. tinha aquela época, Não, né? não tinha auxiliar, não tinha. Era eu e o policial, que ia junto, né? Aí e a senhora fazia as fotos também. Sim, tudo. Tudo. Tudo você? Sim. Uhum. E, então, esse foi o meu primeiro local de morte que eu atendi. E teve algum local assim que você pensou, não quero mais essa vida, chega pra mim, tô não, fora. Gente, por incrível que pareça. E os que se seguiram depois desse foram, assim, só piorando. Um pouco sabe? pior. Os primeiros, assim, foi, né? Eu sempre costumo dizer que a gente nunca pode falar que já viu de tudo nessa vida. Porque o ser humano, ele consegue nos surpreender, né? A cada dia que passa. Mas, assim, os primeiros que eu peguei, realmente foi pra prova de fogo, né? Se passar desses Ou aquela vai ou fica. volta, né? E aí está há 17 anos. E aí, estou quase 18 em Ah, janeiro, falar faz nisso, 18 anos. Perita. Tem algum caso ou local que a senhora pensa assim, nossa, isso eu nunca peguei até hoje? Alguma coisa que você veja aí na internet, na TV mesmo, né? Pensar assim, nossa, isso ainda não rolou. Olha, gente, a gente vê, né, esses absurdos que acontecem no Rio de Janeiro, nessas cidades, centros maiores, que aí já é outro nível, né, Então, existem alguns tipos de mortes que a gente vê depois, que aqui na nossa região ainda não estão, né, Não vamos dar acontecendo. ideia. Então, já não falar Não o tipo. precisa dar exemplo. Mas, enfim, assim, eu vejo nesse nível, assim, que lá já é uma coisa, né, Mas um pouco acima, pesado. já, assim, locais com muitas mortes, assim, juntas. O meu maior foi um triplo homicídio. Triplo. Que eu considero um dos mais complicados, assim, complexos que eu atendi. Até em razão eu estava grávida, foi um mês antes do meu filho nascer. E até depois os meus colegas de Chapecó, isso tudo foi em Chapecó, tá? Meus colegas de Chapecó me falaram por que não me chamam, né? Chama a gente quando o local Até é assim. pela condição, Mas né? na hora daquela adrenalina de você ter que fazer, porque a Camila sabe como é que é. Tu chega no local, tem que ser. Tu tem que fazer, tu tá ali, tu tem que dar um jeito naquela situação. Não dá tempo de você sentar e pensar, né? Ah, acho que vou chamar a ajuda de... Não, tu tá ali, tu tem que resolver aquilo. E era uma situação muito tensa, assim. Foi uma briga num bar e tava quase toda a população da cidade fora ali, querendo invadir. Na verdade, eles já tinham invadido antes da gente chegar. Quando eu entrei no bar, não tinha uma garrafa de Coca-Cola inteira. Tava tudo quebrado, tudo danificado. Então, eu não sabia o que tinha sido em razão dos disparos, o que tinha sido em razão da invasão. Né, das brigas. A gente a dinâmica ali não pode ser estabelecida em razão disso, porque estava tudo, não tinha uma cadeira, não tinha nada. Meu Deus. Tinha disparo no teto, nas paredes, assim, onde você olhava, tu via Foi um dos locais mais demorados, assim, eu passei uma madrugada Muitos inteira, vestígios. quase metade da manhã nesse local. E aí, cada corpo que você erguia do chão tinha uma arma embaixo, né? Então, foi um bang-bang, assim, foi um dos mais complexos, assim, que eu atendi. Difíceis para elucidar, fazer laudo. Tudo Foram mais. quantas mortes? Foram 3, Três? 3, mas parece que, se não me engano, é que faz muito tempo, né? Isso já faz uns 15 anos. Eu acho que foram mais 3 para o hospital. Eu não sei se esses 3 se sobreviveram, mas foram 6, assim, os atingidos, né? Dos 3 ficaram lá e 3 foram conduzidos para o hospital. Sim. Pesado, né? Perita, teve algum momento, assim, que você se comoveu? Algum local que você se sentiu abalada? No local, não. No local, não. O que acontece? Às vezes depois, na hora de você fazer o laudo, quando você vai olhar as fotos, assim, principalmente quando envolve criança,
porque a gente é mãe, né? Então não tem. Tu divide o profissional do pessoal, mas chega um ponto que tu é humano também, né? Sim, não tem como. com certeza. Então, principalmente quando os casos que envolveram crianças, na hora de fazer o laudo ali, que você olhar para a foto, você vê aquilo, você pensar, meu Deus, né? Assim, dá aquele baque. Mas no local, eu confesso para vocês que eu costumo ser muito objetiva. E profissional, né? Muito objetiva e pensar, eu tô aqui como perita criminal, eu preciso fazer isso, né? É o meu trabalho, alguém tem que fazer isso, e sou eu que tô aqui. E o que é que eu vou precisar para fazer o meu laudo? O que que eu preciso aqui? O que o delegado vai precisar para pôr no inquérito? O que isso aqui vai precisar para um processo? O que o juiz precisa saber no processo? Então, eu tô aqui para levantar as provas e para materializar o que aconteceu, para tentar descrever a dinâmica. Eu sou muito objetiva, assim, eu sempre chego com essa objetividade já. Porque se você começa a se envolver, aí não sai nada, né? Se você começa a escutar a história, e pegar aqui, pegar ali, juntar os fatos, você acaba que não consegue, você acaba entrando na cena de forma desnecessária. Exatamente. Porque a gente tá ali, às vezes a gente fala, tem que ser um pouco frio, né? Sim. Respirar fundo, porque em muitos locais tá a família, tá os amigos, tá os vizinhos, é complicado. então... A gente tem que ser aquela pessoa assim, às vezes até... aos olhos dos outros, né? Nossa, frio, não tem coração, né? Não tem... Nesse momento tem que ser assim. E até porque chegando em casa pode ser que o telefone toque novamente. Exatamente. E a gente precise voltar. Principalmente o nosso sistema de trabalho aqui, que é o sobreaviso, né? A gente fica a semana inteira de sobreaviso. Nós somos em 3 peritos lá em Xanxerê. Nós atendemos 11 municípios, né? Passamos a semana inteira, eu acredito que aqui também, né, seja assim. Então, de quarta a quarta, eu sei que eu estou de sobreaviso. Então, ali, eu posso ter chamado 2, 3, 4 vezes, chegar em casa e não conseguir nem chegar, ter que voltar. A qualquer momento. A qualquer momento. Como estão as ocorrências lá, perita? Olha, a gente nunca pode falar, né? Que tá calmo. Mas, assim, a gente tem atendido bastante disparo de arma de fogo, né? Não tá passando um sobreaviso sem dar uma Não tá ocorrência. tendo agora nas eleições umas brigas meio pesadas? Assim, que envolva diretamente... ainda não, sabe? A gente ainda tá, mas eu acredito que aqui é mais ou menos semelhante à região de vocês. Sim, aqui, não é muito lá, diferente. né? Sim. Muito que... Aqui em São Lourenço também é calmo. Acho que local de morte, as pessoas sempre me perguntam o que mais tem, né? É suicídio, né? Bastante. Suicídio, acidente de trânsito, tem bastante. Tem uma incidência grande de suicídios. Assim, outra coisa que é importante também ali, nos falando em termos de local, de chegar em local, é você ter uma equipe boa, né? Que te auxilie, que te ajude, os teus colegas das outras instituições de segurança, né? A polícia militar fazendo um bom guarnecimento do local. Polícia civil a polícia também. civil ali contigo. Então, isso tudo ajuda você a fazer um trabalho. Quanto melhor tiver, o melhor isolamento, a preservação do local, melhor vai sair o teu trabalho. Com certeza, é um trabalho conjunto, né? Exatamente. Mas algumas perguntas da galera, é Vamos isso? ver aqui algumas perguntinhas, perita. Galera aqui pediu se você tem algumas dicas para passar de quem deseja entrar nessa profissão. Tem que estudar, né? Bastante. Tem que estudar muito. Né? Estudar muito. Começa por isso. O pessoal pergunta também, qual a faculdade para ser perito, né? A pergunta que não quer calar, né? Qual faculdade tem que fazer para ser perito? Então, assim, vai depender de o que perito que você quer. Você quer fazer um concurso para ser perito estadual? Existe o perito estadual, o perito federal, né? Você tem que procurar ver o edital do concurso. Todo concurso ele tem um edital. Para você ser perito criminal, você tem que passar num concurso público. Tá? O perito criminal, o perito de local que atende crime, é perito criminal concursado. Então, você tem que procurar o edital, que é as regras do concurso, né? São as regras, e saber ali que tipo de curso que é admitido para fazer para esse cargo. Tem que ter um curso superior, sim, tem que ter um curso superior. Mas qualquer curso? Existem, em Santa Catarina, no último concurso, teve uma separação entre as engenharias, né? Aí você fazia para o cargo de perito especializado, perito bioquímico, né? Mas para perito geral, era qualquer curso superior com mais de 4 anos e meio, acho que era isso, né? Carga horária. Mas existem estados que, por exemplo, não aceitam o curso de direito. Existem estados que não aceitam o curso de enfermagem, né? Então, vai depender de cada estado. Sim. Não é padronizado, né? A nível nacional. E temos um concurso aberto também para a gente, né? Tem concurso para auxiliar, né? Isso, Ainda é auxiliar ainda criminalístico, né? né? Mas há essa tendência de mudar. Eu vejo que as pessoas pedem sempre sobre concursos, não adianta, né? Tem que estudar porque é um concurso muito visado, tanto para perito criminal, como o próprio de auxiliar. Hoje a área de perícia é bastante focada, né? Então eu acredito que esse concurso que está aberto
talvez a prova não seja tão forte, né? Até porque ela é nível médio, né? Mas vai ser muito concorrida, Mas vai né? ser bastante concorrida. Então, isso quem vai. quiser passar, com certeza tem que estudar muito. Mas assim, ó, gente, eu sempre digo que eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada pela perícia, né? Eu acho que Se identificou. nossa, eu não me vejo fazendo outra Que coisa, bom. não consigo. É visível, Perita, que você gosta. É isso que, sabe, é isso que me dá, às vezes, assim, força, né? Como dizer, força para continuar. Pra gente tá E o todo nosso dia trabalho ali. não tem rotina, né? Isso. Ele não tem uma Então, rotina. assim, não Tu tem- sai de casa sem saber. Tu não sabe o que tu vai Às encontrar. vezes tu pensa que o plantão vai ser tranquilo e tu vai em 2, 3 locais seguidos, né? E a gente tem que pensar que se a gente tá ali para fazer aquele serviço, a gente tem que fazer da melhor forma possível, tem que dar o melhor de nós. Né? E nunca ter receio de pedir ajuda, ou de pedir, né? Não ter aquela humildade de dizer, olha, isso aqui, o que eu faço? Ninguém sabe tudo, sobre tudo, não existe. Né? A gente tem que ter essa humildade para saber. Até porque cada local vai ser um, né? Exatamente. Cada um vai ter Tu suas pode tentar, peculiaridades. olha, eu não sei, eu nunca contei quantos locais eu atendi de homicídio, de suicídio, mas eu garanto para vocês que nem um suicídio, né? Nunca é o mesmo, né? Por mais que a gente, um enforcamento, vamos supor, né? Tu vai lá, tu já sabe que não é a mesma coisa, nunca vai ser a mesma coisa. Né? Por mais simples que possa parecer o local para você, ali Sim. tu vai lá, vai ter a peculiaridade daquele local. É, o que eu falo, sempre falo pra Thay ali, para as minhas amigas, quando elas perguntam sobre. Eu acho o local de suicídio a morte mais triste que existe. Tu pega acidente de trânsito, que a pessoa às vezes está dilacerada, tu pega um homicídio. De toda forma, eu acho o suicídio muito triste, porque nunca é uma pessoa numa corda, nunca é uma pessoa... Não é só isso. Né? Não, sempre tem um contexto, sempre tem uma história por trás disso. Tu nunca sabe o que a pessoa estava passando, sempre, às vezes tem uma carta, né? Tem uma mensagem no celular. Então, eu acho o suicídio muito triste. E acontece muito, né? Não é, talvez não chegue até as pessoas, né? Até Sim. porque tem... Cami, tu já se comoveu em algum? O local de suicídio, eu sempre acho triste, né? Tem sempre um contexto, né? Tu vai conversar com os familiares, tu entende o que a pessoa estava passando, né? E na verdade, nesses locais, a primeira reação dos familiares é a negação, né? Não, ele Isso. não iria fazer isso, não pode. Então, assim... Não quer acreditar, né? Então, às vezes, está tudo ali, tá? Não, a gente tem que... Por isso que o nosso laudo, ele tem que ser muito bem fundamentado, para não deixar, assim, dúvida. Pode ser que foi, pode ser que não foi, né? A gente tem que fundamentar muito bem. E porque realmente, assim, é complicado. É como a Camila falou, é um local triste, né? Porque você vê que não é só aquilo. Né? Não foi É só o isso. último O ato, que levou né? a pessoa a chegar ali, né? Teve algum que você demorou pra definir o que realmente aconteceu? Vários. Ou que assim. ficou duvidoso em Que relação você ao ficou suicídio. muito tempo em cima? Eu atendi 2, a princípio eram locais de suicídios, mas que ficaram comprovados que foram homicídios, tá? 2, inclusive foi dentro da penitenciária, lá em Chapecó. Eles simularam, né? A pessoa foi morta e eles simularam que ele teria se enforcado. Então, ali a gente conseguiu provar, pelos vestígios do local ali, né? Que não tinha como ter sido ele. E o segundo foi também um senhor que estava enforcado num galpão e ele estava num local muito alto, muito alto. E não tinha como ele ter chegado lá sozinho. E nem como ele ter feito alguma laçada, de alguma forma. E aí, depois de tudo, a gente descobriu que ele tinha um problema no braço, que ele não conseguia erguer o braço até... E a ideia, ali a gente descobriu, né, embaixo das unhas, que daí tinha pele, toda aquela... Né, aquela investigação que a gente faz é local, então, que envolveu outra pessoa e tal. Então, foram 2 locais simulados. Foi simulado de suicídio, que na verdade era um homicídio. E tu vê, dessa forma, tu vê a responsabilidade da perícia, né? Exatamente. Que pode tanto inocentar como Sim. culpar alguém, né? É tipo um advogado, né? Na verdade, é por isso que a gente fala que a gente busca a verdade, né? A verdade, às vezes, ela é difícil de ser encontrada. E se você não encontra a verdade, você não pode inventar uma verdade. Exatamente. Então, às vezes, a pessoa fala, mas esse laudo aqui inconclusivo, onde que já que absurdo um laudo inconclusivo? Não é um absurdo. Absurdo é eu afirmar uma coisa que não vi, que não estava lá, né? Algum acidente de trânsito, assim, que foi bastante pesado, que tinha criança, idoso, alguma coisa que te deixou pensativa e... Acidente de trânsito também é complicado, né? Porque às vezes tu pega família, é complicadinho, assim. O local também é um local bem difícil de fazer, né? Envolve muito acho muito vestígio. difícil. É um dos locais mais demorados, né? Que você passa mais tempo. E é como eu te falei, assim, foram tantos anos que agora te dizer que tenha me chamado mais atenção. É que são muitos, né? É muita coisa, né? Eu peguei faz alguns meses que
que me chamou a atenção, porque foram 3 jovens, 3 adolescentes dentro de um veículo. Em meio aos corpos ali, eu tirando as fotos dentro do veículo, e praticamente estava um sobreposto ao outro. E no bolso começou a brilhar. Celular. Aí eu peguei, assim, puxei, tava com luva, né? Puxei, tava escrito mãe. Aí nessa hora, né, né, tipo... aí eu só alcancei o celular pro bombeiro, né, que... Eles têm essa formação para conversar com a família. Mas acontece, né? Até ontem a gente recebeu os colegas novos do IML lá, né? Sim. E a gente conversava sobre isso, né? Sobre essa parte psicológica que eles também têm que ter, né? Que também vai ter que atender a família na hora de liberar o corpo, né? Então, que é muito difícil. É complicado. Mas tu já teve situação que Sim, teve que dar uma... eu acho que as piores coisas de um local de crime é a família presente, né? De tu estar trabalhando com as pessoas gritando, né? Nesse momento de negação, né? Chorando, né? Teve um local que eu nunca esqueço, que foi um acidente de trânsito que a irmã do menino estava no local e ela entrou em surto, assim. Ela gritava, assim, teve um momento que ela passou pela barreira, assim, da PM, e me segurou no braço e falou, ele tá se afogando com o capacete, tipo... Ele já estava em óbito, né? Lógico, mas ela entrou num surto que ela acreditava que ele ainda estava vivo e que a gente precisava tirar, assim. E aquilo, tu trabalhando com aquilo, assim... E nessa hora, como eu digo, a gente tá frio, a gente tá objetivo, focado ali, mas tu também tem que entender o outro lado, né? Sim. Não tem como a gente não se colocar, tentar se colocar do outro lado ali, né? Então é complicado, tem que ter um... Mas enfim, vamos aliviar o assunto. Perita, apesar de trabalharmos com coisas pesadas, né? Teve algum momento, assim, que você... que acabou caindo em risada, assim, lógico, não em local de crime, algum perrengue, alguma coisa que vocês passaram, que você possa nos contar aí. Sempre tem algum perrengue, né? Olha, aconteceu um fato muito engraçado que eu costumo contar, que foi de um local que eu fui atender num disparo de arma de fogo. Atendi na sexta-feira, final da tarde, era noitinha já. E eu, na segunda-feira de manhã, cheguei na nossa central lá, achei as fotos e comecei a olhar e achei que uma foto não tinha ficado muito boa, que era uma da fachada da casa. Eu falei, vamos voltar. Tava o meu colega, vamos voltar no local. Chegamos no local, cadê a casa? A casa não estava mais lá. Eu falei, não. E ele, não, é aqui. Eu falei, mas era aqui. Peguei o endereço, olhei, não, eu lembro dessa casa. E o terreno lá vazio, não tinha casa. Eu perguntei pro vizinho da frente, não, eles carregaram a casa, eles se mudaram com a casa, gente. Na sexta-feira pra segunda, isso foi um local que me ensinou a nunca deixar nada pra trás. E aí assumiu a casa. Como é que tu vai imaginar que uma casa vai sair do lugar, né? De uma sexta para uma... Sensacional. Mas será que essa mudança estava programada? Eu acredito que não, né? Eu acredito que foi do susto. Mas, assim, isso foi uma coisa que também me Hilária. Nunca mais teve a foto da fachada. Sim. E, assim, são coisas que... E sobre perrengues, assim, a gente passa, né? A gente atende local no meio do mato, dentro de água... Tem que subir árvore, tem que se enfiar em buraco. Às vezes a gente fica entalado nas buracas. Precisa pedir socorro. Então, assim, tem bastante. Sempre tem, né? Descobri que você é gremista. Sim. E gosta de gatos. Amo gatos. Já me identifiquei contigo. Gosto de cachorro também. Tenho dois cachorros e um gato lá em casa. O gato veio depois, né? Eu era aquela pessoa que eu gostava do gato de longe, né? Hoje dorme Sério? com o gato. Nossa. Né? É assim, né? Não, eu hoje sempre dorme falo, com o gato. só não gosta quem não tem, né? Só não gosta quem não tem. E aí, todo mundo me falava, tu vai ver depois que tu tiver um gato, vai ver depois que tu tiver um gato. E aí, na verdade, foi durante a pandemia, né? A minha filha, eu tenho uma filha de 13 anos agora. Na época, tinha 11. E ela vivia me pedindo um gatinho. E na época da pandemia, essa situação deles ficar muito fechado dentro de casa, né? E aí eu falei, não, vamos dar uma alegria pra ela, né? Vamos conseguir convencer meu esposo, vamos adotar um gatinho. E aí eu cheguei em casa, mas o meu maior medo era os cachorros, né? Porque eu pensei, eles não vão aceitar o gato. Nossa senhora, hoje adivinha quem manda lá em casa? O gato. O gato. Que manda. Normal, né? Eu tenho dois também. Mais alguma pergunta da galera aí, tá aí? Na verdade, acho que tá tudo respondido aí, eu acho que conforme foi a acontecendo Araltec o mandou papo. uma pergunta. Como é que é? De terror, né? Olha Deixa eu aí. ver aqui.
A Equidize mandou também, nossos parceiros lá de Ampere, pediram se Se a perita sonha à noite com diabari e confusão. com desgraça, gente morta e diabari. Tu sabe que essa é uma pergunta que me fazem com frequência. E você consegue dormir? Você sonha? Eu falei, gente, eu nunca sonhei com nenhum local. Eu já sonhei com locais que não existiram. Assim, sonhar que eu estava atendendo um local com um policial, com o colega do IML, mas esse local nunca existiu. Mas sonhar com o local que eu já fui, já atendi, nunca. Meu Deus. E não, eu não perco sono, eu não perco a fome, infelizmente, eu perco a fome, mas não, inclusive quando eu estava grávida, nas 2 gravidezes, eu trabalhei até o final ali, e eu ia atender local e as pessoas ficam, meu Deus, com essa barriga desse tamanho, né, aqui no meio desse sangue, eu falei, gente, vou sair daqui, vou comer um churrasco, Acaba né? se tornando normal, né? Natural, aliás, não normal. Né? Acaba se tornando natural para nós. Então não é uma coisa que... Até não. porque vocês estão preparadas para isso, né? Sim, Vocês já estão meio que acostumadas e vai fazer Às o quê? vezes a gente leva um sustinho, às vezes no local, né? Chega, tá lá no escuro, aí não tem ninguém lá, aí você é o primeiro que chega, aí você acaba batendo, né? Não sabe no que você tá se batendo ali. Sim, eu também nunca tive sonhos como normal. Chego em casa, tomo banho e bato pratão ali. Exatamente. Mais alguma aí, tá aí? Vamos ver o que nós temos aqui. Acho que tá tudo meio respondido, Cami. As perguntas foram bem semelhantes, né? Todo mundo com curiosidades em relação a um local mais difícil, ao... Assim, né? De maior a comoção. A nossa profissão, assim, tem as dificuldades, tem. Às vezes a pessoa, porque você é muito corajosa, eu acho você... Falei, gente, mas se você pensar hoje em dia, toda profissão tem o seu desafio, né? Exato. Tem a sua parte que tem o perigo, tem a sua parte que... Então, assim, claro que eu amo o que eu faço, como eu falei, eu sou suspeita para falar, porque eu, por mim, todo mundo poderia fazer concurso, ser perito, que ia ser feliz na vida, né? Mas tem gente que já não tem essa identificação. Esse perfil, né? Esse perfil. Então, eu acredito, assim, que tudo que você faz, você tem que fazer com amor, você tem que colocar dedicação, e se é o que você quer para tua vida, é amor e dedicação. E Se dedicar, né? Exatamente. Tudo é assim. E dar o seu melhor, até porque a gente presta um serviço para a justiça e para a sociedade, Exatamente. Né? Os familiares, os mesmos que estão no local chorando, são os que vão receber uma resposta nossa através de um laudo pericial, né? Sim, é o que eles Onde falam, a justiça é a última é feita. voz da vítima, né? Exatamente. A perícia ali é a última voz da vítima, o que tu pode falar daquele local, o que tu vai contar, como é que tu vai contar o que aconteceu, né? Então, é uma responsabilidade grande. Sim. Perita, o que falar sobre os curiosos no local? Nossa, sempre tem, né? E tem com Hoje, esses dias eu criança. fui atender um local, era, sei lá, 1h da manhã, um frio, um vento. Chegamos lá, comunidade inteira. Cara, como explica isso? Eu só pensava, meu Deus, eu queria tanto estar na minha cama. O Tirando que essa foto galera ainda, tá né? fazendo aí? Sim. E aí, Galera assim, filmando. Aí eles tiram as crianças da cama e vem Sim, as colo, crianças no vem... local. Não. As crianças no local. E assim, ó, quem acha que a gente é celebridade no local, se engana. Porque nós chegamos num local, a galera tá toda lá. Mas é o corpo Sair. ir pro IML ali, no Rebecão, vaza todo mundo, fica só a gente no lugar. É sempre Ninguém dá assim, bola, tanto- A celebridade é o corpo, né? tanto que Sendo é o que que eu- ninguém vê, né? Às vezes eu Porque- falo nos locais que assim, vamos liberar o corpo, depois a gente consegue fazer o resto mais calmo. Exatamente, é o que a gente faz também. Vai no corpo primeiro, libera o corpo, aí sai todo mundo, né? Sim. E eu lembro na época da pandemia também, um local que a gente atendeu no interior ali. Interior, né? Tu às vezes pensa uma comunidade do interior, né? Ninguém nem vai ficar sabendo. Eu acho que tinha umas 3 comunidades ali reunidas. Tanta gente que tinha no Como local. que Era a foi? época do Covid. Eu falei, gente, vamos pra casa, fica em casa, né? Isolamento. Nossa, muito O gente. interior é massa também, né, Perita? Porque muitas vezes a localização que eles nos mandam não dá certo e tal. Mas é tu passar com a viatura, tu vai meio devagarzinho, né? Ver se tu acha. Ai, sempre tem as pessoas na porta, né? Todo mundo aqui, né? Ah, o enforcado é lá, ó. Todo mundo já sabe do... O Waze Waze fica pra nós trás. Lá, então, né? Porque nós lá tem que ligar a sirene e Sério? ficar esperando. Nós, alguém não, se não. certificar O pessoal pra tá ver tudo... que é a viatura pra O pessoal tá tudo na janela, assim, na área, né? Passou a viatura, é lá, ó, já tá... É lá. Já tá estão sabendo o rolê, né? Não, às vezes a gente quer dar notícia, Tem né? quem ajude também. a Às gente- vezes a gente fala a propriedade do fulano. Fulano, o que aconteceu com fulano? Ah, fulano, onde é que fica a propriedade? Mas aconteceu alguma... Imagina, já vê rabecão Já atrás, vê a vê perícia ali, né? Não, imagina. Então, hoje em dia, com o tal da localização ali, que às vezes o bombeiro, a PM já manda, nossa, é uma facilidade, Salvou né? a vida, né? Antigamente não tinha nem telefone, não tinha nos locais, então tu tinha que ir pedindo. Às vezes tu demorava muito, muito, muito para achar o local. Tu demorava muito mais para achar o local do que para fazer o próprio local. Então era bem mais Perita, tu difícil. pretende ficar mais
Quantos anos nessa Então, lida? nos meus cálculos, eu teria mais 8 anos ainda, né? Até me aposentar. Não sei Mas se vai mais, né, perita? Olha, eu não sei não. Se até lá não muda de novo a lei, né? A gente não sabe como é que Sim. vai ficar. A gente nem sabe se vai se aposentar. Pensa, nós, né? Na verdade, assim, já são alguns Desanimou anos, né? ela. Não, nós, tá? A gente não vai se aposentar. Ah, eu e tu? Sim. Me desanimou, então. Claro que vai desgastando, né? Eu fiquei muitos anos como gestora, né? Eu era a coordenadora do núcleo de Xanxerê, ali fiquei um tempo em Chapecó também, na superintendência, né? Então, também é uma coisa que desgasta, né? Ainda não desgasta, é aquele probleminha de todo dia, aquela... né? Então, vai cansando. E tudo tem é como eu falei, quando eu resolvi sair, né, e pedir para ser substituída, eu falei, tudo tem um ciclo, né? Todo ciclo se encerra, né? E o meu tá encerrando agora, acho que a gente tem os limites também que a gente tem que reconhecer. Com certeza. Né? E deixar os outros fazer, deixar os outros tomar frente, né? Eu acho que todo mundo tem o que... Faz parte. Tudo tem um fim, né? Exatamente. Alguma coisa, perita, que você acredita que a perícia poderia melhorar ou evoluir? Assim, eu falo do tempo que eu entrei. Muita coisa melhorou, mas melhorou consideravelmente. Né? Nós não tínhamos viatura, nós não tínhamos identidade, ninguém sabia o que era IGP quando começou. Tu falava IGP, ficava te olhando com uma cara assim, eu passei anos falando que eu era perita da Polícia Civil, porque não tinha como explicar. Porque a gente estava escondido dentro da Polícia Civil. E a gente estava dentro das delegacias. A gente não tinha o núcleo, então. Não existia. Então, você conhecia o IGP aqui, tá? Eu ouvia falar, mas eu não sabia o que era. O pessoal conhecia IML, sabia? Eu soube depois que tu veio. Mas assim, do Instituto Geral de Perícias mesmo, IGP. Aí eu brinco que agora que todo mundo aprendeu que a IGP virou polícia científica. Virou polícia científica, né? Mudou de novo. Sim, mas é para um bem maior, né? Sim. Tudo vem para um... Então, assim, no começo foi muito difícil. A gente teve épocas que eu não tinha papel para imprimir os laudos. Eu tinha que ligar para as delegacias e dizer, quer o laudo? Me traz uma resma de papel, porque não tem. Então, não tinha material, não tinha... Era muito precário, sabe? Principalmente, eu não posso falar pelo litoral lá ou por Florianópolis, porque eu não estava lá. Eu falo pelo nosso interior aqui no oeste, né? Sim. Que, assim, foram muitos anos, muito sofrimento para conseguir trabalhar. Para conseguir entregar um trabalho, né? E falta de pessoal também, a Camila sabe. A gente passou por um período bem complicado, né? Tendo que cobrir outras regiões. Sim. Tendo que se desdobrar, né? Eu lembro de um final de semana que eu fiquei de sobreaviso para São Lourenço, para Xanxerê, Concórdia e Chapecó. As 4 regiões eu estava de sobreaviso. Na segunda-feira de manhã, isso começou na sexta-feira, na segunda-feira de manhã, foi a única vez que eu pensei em desistir de tudo. Mas isso acontece, tipo... Aconteceram várias coisas. Ao mesmo tempo, e aí, daí faz sair de um local e chegar no outro? Não tinha como, não tinha perito. Teve uma época que nós ficamos eu acho que, se não me engano, eram 4 peritos para toda a superintendência aqui do Oeste. Era desumano. Então, assim, esse lado humano, né? Esse lado de te exigir mais do que tu consegue dar, isso acaba com a pessoa. Então, mas hoje, graças a Deus, né? Veio esse concurso, vieram os auxiliares também. Sim. Né? A partir de 2016 que vieram os auxiliares criminalísticos, que, nossa, já melhorou muito. Foi uma ajuda... Apesar de que o pessoal de Xanxerê foi saindo, né? Sim. Perita, venha para São Lourenço. Tá cheio de auxiliar aqui. São Lourenço, eu sempre gostei muito de São Lourenço. Eu tenho umas lembranças de infância muito boas daqui. A minha nona morava aqui. Sério? A nona. Tem Ogliari aqui, né? Ogliari pro lado do meu pai. Aqui, eu não lembro se tem. Eu acho que tem. Mas era pro lado da minha mãe. Gusato tem aqui. Tem, né? Ou tinha, porque... Quando eu trabalhava na imobiliária, na época, nós tínhamos uns clientes que era Ogliari. Talvez pode ser que seja meio... Mas, assim, era mais tem um tio meu que mora aqui até hoje. E tinha a minha nona morou anos aqui, então eu lembro de São Lourenço desde que, sabe, eu tinha 3, 4 anos, eu vinha passar aqui as férias, minhas férias eram aqui. Então eu sempre tive um carinho muito grande por São Lourenço. São Lourenço é muito bom de morar. E cada vez que eu venho pra cá, eu acho que a cidade tá melhor, tá, né, mais bonita, uma cidade muito boa. E assim, tá, e quando eu vim pra cá, em 2016, eu não conhecia a região aqui. Eu sou amperense, né, do Paraná, e... vim também a mercê aí. E nós não tínhamos perito criminal aqui. Então, eu tenho que agradecer toda a vida a perita Silvana, porque nós não nos conhecíamos. E foi a ela que eu abracei, né? Qualquer coisa, perita Silvana, por favor, me ajuda. E ela sempre solista, sempre nos ajudou muito. Eu e o Matheus.
Foi uma época bem difícil para nós também, mas... Vocês foram guerreiros, eu sempre falo. Mas a Perita Sil foi essencial também. O quanto eu sempre falo de vocês, porque vocês chegaram aqui e abraçaram mesmo. Era para ter virado as costas e ter dito não, né? Eu não vou. Foi difícil no início? Nossa foi. Eu acho que se era para desistir também teria que ter sido ali, porque teve uma época que a gente fazia tudo. Perito, auxiliar e IML. E identidade. Todas as áreas. Protocolo, era só eu e ele, né? Sim. Se resumia isso, né? E aí o Thiago também acabou licenciando aquela época, enfim, né? Aí a gente foi identidade, protocolo, IML, perito, auxiliar. Mas hoje estamos aí, estamos no céu. Eu lembro que a Camila chamava, olha, perito, eu tenho isso. Eu pensava, meu Deus, ela vai fazer. Ela vai, eu não tinha dúvida que tu ia conseguir fazer, mas eu pensava, ela tá... né, batendo no peito ali. Mas não tinha, né? Aquilo, exatamente. Né? Se veio para mim, vamos fazer e pronto. Isso, sabe? E é isso que eu desejo muito para a Polícia Científica de Santa Catarina, que tenham pessoas assim. Sim. Sabe? Que venham com essa força. Com vontade, né? Independente dos desafios que vão enfrentar pela frente. Que é isso que a gente precisa. Foi semelhante, né, Perita? Assim como você pegou os casos difíceis ali no começo, nós também foi um começo bem complicado. E aí hoje a gente tá respirando aliviado, né? Porque passamos por as piores situações ali no começo, né? Eu lembro que eu acho que na época que eu já estava na superintendência lá em Chapecó, eu não lembro o que era que veio um pedido da direção era alguma coisa a mais que a gente tinha que pedir para vocês aqui. E eu lembro que eu falei, não, gente, não, nós vamos dar um jeito diferente, nós não podemos pedir mais nada para eles. Já estão fazendo muito mais do que eles fazem, nós vamos ter que resolver isso aqui de uma outra forma. Porque assim, a gente tá aqui, a gente sabe como é que é. Às vezes o pessoal tá lá na direção, não tem noção, fora, eles não têm a noção do que é o dia a dia aqui. E do que é os problemas, do que a gente enfrenta. Às vezes a gente conta, quem não sabe, não é do meio, pensa, rapaz, né? Tá inventando, imagina, isso não existe. Né? Quando eu falava que eu ficava 30 dias de sobreaviso no mês, sem ter um final de semana, imagina, quem que trabalha assim? Não tem, né? Meu Deus. Eu passei no começo, quando eu saí de Chapecó e fui para Xanxerê, não tinha outro perito em Xanxerê. Então era eu e eu. Eu saí, quando eu tirava férias, e olha lá ainda, né? Às vezes durante as férias, deu um caso assim, nós precisamos que o perito venha fazer, tal. Então, assim, e hoje tu fala, as pessoas, imagina, quem que vai trabalhar 30 dias sem tirar um final de semana de folga? E era assim. E hoje, graças a Deus, né? Sim. Passou a fase, estamos melhores. Tudo melhora, né? Sim. Mas, Perita... Por isso que eu digo, a gente sempre tem que ter as pessoas às vezes me perguntavam, isso. Eu falei, gente, a gente sempre tem que pensar que vai melhorar. Mas você é muito otimista, você... Eu falei, não é ser otimista, a gente tem que ter esse pensamento, tem que ter essa fé. Se você não pensar assim... Exatamente, tu vai desistir, tu vai que abandonar, acontece? Tu vai deixar, então... E é em tudo na vida, porque dificuldade né? vai ter, né? Sim. Sempre tem. Sim. Isso aí é normal, né? Vamos para o momento brecha? Momento brecha. Perita, temos um quadro no nosso programa que é o momento brecha aberto. É o momento que o convidado pode falar o que quiser. Então, o momento é seu, pode falar o que você quiser, seja uma mensagem de otimismo, seja uma mensagem para as pessoas que querem entrar nessa área de perícia criminal. Enfim, o momento é seu, sinta-se à vontade. Então, tá bom. Muito obrigada pela oportunidade, né? Quero agradecer de novo e dizer que eu fiquei muito emocionada. Olha, honrada eu já tinha ficado quando a Camila me falou, olha, acho que vamos chamar, né? Quando eu recebi o convite, o que eu senti foi emoção mesmo. Porque eu sei que, né, esse projeto de vocês pensaram com muito carinho, né? Foi um tempo programando, né? E o investimento de vocês não só financeiro, mas também de tempo, né? Vocês despenderam tempo de vocês para criar isso aqui. E eu vejo só sucesso pela frente, tá? Já até fico emocionada de falar. Obrigada. Porque assim, eu desejo tudo de bom mesmo e eu tenho certeza que isso aqui eu só vou ver crescer. E a mensagem que eu gostaria de deixar para quem gosta dessa área de perícia e que quer se dedicar é estudo, né? Estudar, passar no concurso. E quando conseguir passar e ingressar nos quadros, né, da instituição, isso também vale para qualquer outra instituição que você for fazer parte, doar o seu melhor, né? Sempre pensar que o que você está fazendo ali é para um bem maior, né? E não ter medo, não ter receio, sempre, nunca deixar de estudar, a gente nunca sabe tudo, né? Eu estou há todos esses anos na área de perícia, mas eu estou sempre procurando saber mais, sempre estudando, porque é uma área que a gente precisa estar atualizado, porque as coisas vão mudando, né? O crime está aí, o crime está sempre
passos na nossa frente, então a gente tem que estar sempre correndo. A verdade é essa, a gente tem que estar sempre correndo atrás deles para tentar resolver a situação da melhor forma. Então, assim, é estudo, é dedicação e amor pelo que faz, né? Tem que gostar muito, né? Tem que gostar. E assim, a gente tem que fazer o que a gente gosta, né? A vida Com da certeza. gente é só uma, a gente tá aqui, né? Eu não sei, a minha crença é essa, né? Não sei se a gente reencarna em outro lugar. A minha crença hoje, eu sou criada na religião católica, a minha crença é essa. Então, assim, eu acho que a vida da gente é essa aqui agora. A gente tem que fazer agora, entendeu? Não é esperar o depois, não é, se der tempo, quando eu me aposentar, quando não sei o quê. Não, gente, vamos viver o hoje. Viver o momento. Até porque a gente trabalha com a morte, né, Perita? A gente vê, né? Tu vê que às vezes é um segundo que poderia ter mudado tudo, alguns centímetros. É um sopro, né? É um sopro. Então, é por isso que eu digo, nunca deixar as coisas para depois, né? Nunca, eu queria tanto ter falado isso para aquela pessoa. Fala! E a pessoa, azar, fala, né? É melhor ficar de picuinha. O arrependimento de ter feito do que depois não ter feito, de ter passado. Então, assim, aproveitar a vida ao máximo, né? Muito bem. Muito Isso legal. aí. Vamos encerrar, então, nosso bate-papo aqui. Perita, muito obrigada, tá? Pela conversa, por ter aceito o nosso convite. Não foi à toa o convite. Eu gosto muito de você sabe disso. Admiro muito o seu trabalho, admiro muito a pessoa que você é. A recíproca é verdadeira, né? Eu também tenho muita admiração. Muito obrigada. E agradecer também a Mônica, que veio junto, que aceitou o convite de vir. Minha parceira a Mônica de também, local. que todo esse tempo aí esteve comigo, a gente trocando ideia, ela pedindo como é que tava o podcast. Eu desistindo várias vezes e ela me reerguendo. Foi uma das pessoas que mais nos apoiou. É verdade, né? E a Mônica sempre esteve ali conversando, batendo um papo, distraindo, aconselhando, ouvindo. Às vezes era só um desabafo, né? Mas ela estava ali com nós. Então, Mônica, muito obrigada, tá? Agradecemos de coração a vocês duas por terem vindo, terem aceito o nosso convite. Que bom que gostaram. Perita, tá feito o convite para o retorno. Mas aí na segunda temporada, quem sabe? Segunda temporada, a Mônica falou que vai participar também, né, Mônica? Isso aí! E é isso. Tá aí. Perita, a Cami já havia me falado de você muito bem, por sinal. E eu pude perceber que realmente ela estava sendo muito sincera. Só falou verdades. Eu percebi, você é uma pessoa muito especial. Já estou te admirando desde já. Obrigada por ter aceito o nosso convite. E a gente espera que você retorne em breve para mais um bate-papo conosco. Pode contar comigo sempre. Ok. Então tá. Ao nosso público muito obrigada. Agradecemos a todas as pessoas que assistiram o nosso primeiro episódio. Agradecemos todo o feedback que a gente recebeu, todas as mensagens, todas as pessoas que repostaram, nos marcaram. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um like, compartilhar. É isso, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Compartilha, curte, comenta e manda uns feedback para nós. Um beijo para todo mundo. Um beijo para todo mundo. Valeu.